Olá amigos, boa noite. Hoje estamos aqui, quarta-feira, dia 29 de setembro de 2021, iniciando as nossas reflexões, nossos estudos à noite de quarta-feira. Reservamos sempre para refletir sobre a obra Pão Nosso de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. É uma obra interessante porque Emmanuel usa dos versículos da Bíblia para poder então trazer aqui ensinamentos a todos nós. Então agradecemos muito a companhia, estamos juntos nesse instante, isso é o que mais importa para nós. Vamos à nossa prece, depois cumprimentamos os companheiros que já estão chegando, Jane, Ivete, que já estão aqui conosco nesse instante, Cláudia, é sempre para nós esse encontro festivo, Laura também chegando agora, participando conosco, Isabel. Vamos fazer nossa prece, Silvia chegando, e assim nós damos continuidade e vamos cumprimentando os amigos. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as suas bênçãos, Pai, descendo sobre nós, fortalecem nossas almas, a paz, a fé, a confiança, a alegria de viver e, sobretudo, a responsabilidade dos passos que precisamos dar nesta vida. Que Jesus, o Mestre amado, seja sempre o nosso modelo e guia, e que se faça presente em nossas vidas através dos benfeitores espirituais que vêm em seu nome, em nosso socorro, nos iluminando, nos intuindo, nos auxiliando a fazer escolhas mais felizes para o nosso existir. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Terezinha, boa noite. Gil, boa noite. Sejam bem-vindos. Nós temos nesse instante as nossas reflexões. Divone, que também está conosco, Rosângela. É sempre esse motivo de alegria, o encontro que temos aqui a cada noite. Isso para nós é muito importante. Anete, boa noite também. Jane, sejam muito bem-vindos. E vamos, Célia, Sebastiana, Sandra, Ivete, Silvia, sejam bem-vindos, amigos. Vamos às nossas reflexões de hoje. Rosângela chegando aqui cheia de corações, nós agradecemos muito. E hoje nós temos da obra Pão Nosso a lição de número 115. Gente, veja bem, nós começamos a obra e já estamos na lição 115. A cada semana uma lição. E o título desta lição é A Porta. É uma lição com base no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 7. E como nós gostamos de fazer sempre, refletir um pouquinho sobre o Evangelho de João, sobre o momento em que Jesus pronunciou essas palavras, ou alguém em referência a ele. Enfim, nós gostamos de nos situar para poder melhor entender esses ensinos que nos chegam. Dilza, boa noite. Seu Antônio, Yara, Edith, boa noite a todos. Neste momento onde vai ocorrer o fato que Emmanuel se prende para o comentário, Jesus terminou a sua viagem a Jerusalém. E narra-se que ele fugiu, a partir dali saiu rápido de Jerusalém para as margens do Rio Jordão. O Rio Jordão faz a fronteira de Israel com a Jordânia. Então ele saiu logo dali e foi para essa outra região mais sossegada. Então conta João nesse capítulo 10 os seus relatos. O Evangelho de João é o maior que existe dos 4 evangelistas, é aquele com mais narrativas dos acontecimentos. João estava sempre presente, em razão disso é que ele tem essa facilidade de narrar os fatos. Ele então, neste capítulo 10, mais especialmente do versículo 1º ao 21º, é o relato de uma parábola, a parábola do bom pastor. E essa parábola diz que o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. E que também o bom pastor é a porta para essas ovelhas. Daí vem essa ideia, então nós precisaríamos entender por que essa expressão a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Por que porta?
porque a cidade de Jerusalém, como todas as cidades antigas, eram cercadas de muralha. Até hoje, se nós olharmos alguma imagem pelo Google mesmo, podemos avistar Jerusalém, nós vamos ver que a parte chamada Cidade Velha, que é da época do Cristo, ela está cercada de muralha. Fora da muralha está a Jerusalém Nova, mas a Jerusalém da época do Cristo está cercada pelas muralhas. Todas as cidades eram assim, eram verdadeiras fortalezas. As cidades, os núcleos se protegiam contra invasão, contra guerras. Então era o meio que eles tinham, era de colocar muralhas em torno das suas habitações. Assim eram as cidades medievais também. Vamos ainda, boa noite, Marcelo, Sérgio, que está conosco, Silvia, Jaqueline, Ana Clara, Cida, sejam bem-vindos, Cidinha, muito boa noite a todos. Então, no entorno dessa Jerusalém da época do Cristo, cercada por uma grande muralha, existiam 12 portas, significavam 12 entradas para a cidade, como se 12 caminhos estivessem em direção a Jerusalém e cada um entraria por uma porta. Então essas 12 portas eram as seguintes: a porta das ovelhas, que é essa que Jesus fala e que vai ser a análise dessa noite na lição de Emmanuel. A porta das ovelhas, a porta dos peixes, a porta do vale, a porta do monturo, a porta da fonte, a porta de Eliasabe, a porta dos cavalos, a porta da guarda, a porta do judiciário, a porta do Oriente, a porta de Efraim e a porta chamada do ângulo. Dessas portas todas, assim, as mais famosas nos relatos de Jesus que a gente observa, exatamente a porta das ovelhas, que é alvo desta parábola que ele está contando, e a porta do ângulo, que é aquela onde as caravanas chegavam de comerciantes, traziam seus camelos e entravam por essa porta num pátio que terminava num ângulo. O vértice esse ângulo, esse ponto de convergência de duas paredes era uma passagem bem estreita. Por isso que se fala que era mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, porque era chamada agulha, exatamente pela formação daquelas paredes, onde o camelo não passaria, era pequena para ele, e ele ficaria naquele pátio retido e as pessoas poderiam passar por ali, um homem passaria por ali. Então, são as portas, mas cada uma delas a gente vê como a porta dos peixes, quer dizer, é um mercado que tem ali, é onde as pessoas poderiam fazer as suas compras, onde os pescadores trariam seus pescados, a que levava ao vale, a porta do monturo, que significa do lixo, que nós vamos ver que aquele monte onde colocaram a cruz de Jesus, né, o Gólgota, é um monturo. Era essa porta que ele passou. Então, a da fonte, a de Eliasabe, a dos cavalos, cada setor da cidade tinha uma entrada. E as pessoas entravam especificamente no ambiente que elas desejavam para resolver alguma situação. A gente vê até que existe uma porta do judiciário, hein? Era uma porta separada para o judiciário. Assim, cada porta teria o seu destino específico e as pessoas interessadas naquele destino deveriam entrar por aquelas portas específicas. Porém, o que nós vamos observar é que em época de festa, como era esse momento vivido na passagem, que é a festa dos tabernáculos, as pessoas poderiam entrar por qualquer porta, porque todas elas levariam ao centro da cidade. Passariam pelo local específico, mas estariam dentro da cidade. Então as pessoas poderiam entrar por qualquer porta sem nenhum problema. O curioso, a porta das ovelhas, que é a referência para o estudo.
A Porta das Ovelhas, ela tinha algo diferente, ela tinha um grande tanque. Assim que entrava por essa porta, existia um grande tanque com 5 pavimentos, 5 degraus, 5 plataformas. Aquele tanque tinha 5 plataformas. E ele tinha uma característica que as pessoas atribuíam aquelas águas, águas curativas. Especialmente quando aquela água borbulhava, havia um período do ano em que ela fazia isso, e quem conseguisse banhar naquelas águas se curaria das suas doenças. É ali que está o cego de Siloé, ali que está o paralítico, eles estão ali que são pessoas doentes em busca de cura. Então esta porta ainda tinha essa característica, que ela era diferente das outras por conta disso. Então, se nas festas as pessoas podiam entrar por qualquer porta, a Porta das Ovelhas, ela ficava assim separada como entrada, especialmente destinada às pessoas que estavam doentes ou que tinham um familiar enfermo. Era por ali que quem entrasse por ali, naquela ocasião de festejos, que sim, tinham ali um benefício. O Gil está, boa noite Gil, boa noite Regiane, sejam bem-vindos, Terezinha. O Gil perguntando se sabe por que 12 pós igual a 12 apóstolos. Existem alguns números, Gil, que a Cabala, que muitos seguiam, o número 7, o número 12. Então a gente vai ver que são números que eles têm um significativo até místico na coisa, uma razão de ser, estudiosos. Enfim, nós que não somos cabalistas não sabemos bem desses segredos, mas existem razões, atribuições e até crenças sobre determinados números que nós vamos ver se repetirem. Nós temos 12 meses no ano, nós temos 12 horas no dia, nós temos as 24, que são 12 do dia e 12 da noite. Mas são os 12 apóstolos. Vamos sempre observar coisas com números mais ou menos parecidos, porque faziam parte de uma tradição. Talvez fosse isso. Ou 12 caminhos diferentes para chegar até ali, nesse ponto de convergência de todos os caminhos. Então, eu, particularmente, não sei dizer a razão de serem 12 portas e 12 caminhos diferentes. 12 locais específicos para esse tipo de atendimento. Não faço ideia, acredito muito que exista razão. Razão para isso dentro do conhecimento, dentro do ocultismo, dentro da cabala, tudo isso está fazendo parte da cultura do povo judeu. Então, por conta disso, e outros povos, egípcios, todos têm alguma coisa nesse aspecto, né? E nós precisaríamos estudar muito para entender isso, estudar muito o contexto de crenças, valores e misticismos de cada povo para podermos entender bem esses ensinamentos. Enfim, estão ali as 12 portas e essa Porta das Ovelhas era assim específica. E a questão é, por que se chamava, né, Porta das Ovelhas? Por que razão? Primeiro, porque ali para ali ou através dessa porta, eram levadas as ovelhas que seriam usadas, que seriam ofertadas em sacrifício no templo. E há até uma curiosidade, porque o templo, os animais sacrificados no templo, tinham que ser brancos, não podiam ter uma mancha de outra cor. Então a ovelha tinha que ser inteirinha branca, a pombinha tinha que ser inteirinha branca, não podia ter qualquer mácula de cor, porque para aquelas pessoas o branco, a pelagem branca, a penugem branca, significava limpeza, pureza. E qualquer pena diferente ou pelo de cor diferente seria como se sujando aquilo que era considerado alvo, limpo, puro.
Então era um sinônimo de sujidade dentro daquela oferta, e por isso não levavam ao templo animais com qualquer mancha, tinha que ser branquinho, porque era assim que eles entendiam, que era puro, que deveria ser oferecido como símbolo de pureza. Enfim, nós vamos ver que muitas ovelhas passavam por ali, porque essas escolhidas iam ser conduzidas ao templo para sacrifício. Outras ovelhas estariam ali num reduto para comércio, venda, para que as pessoas pudessem tê-las em casa. Então, quem quisesse adquirir ovelhas, fosse para o sacrifício ou fosse para uso doméstico, era naquele ambiente que as encontraria. E ali nós vamos ver então que Jesus entrou por essa porta. Das 12 portas que tinham para ele entrar naquele momento de festividade em Jerusalém, ele escolheu entrar por essa porta, que era reconhecidamente um lugar de cura, por causa das águas curativas que tinha naquela fonte. Ele entra onde há necessidade, onde a dor está. A dor da doença, da enfermidade, seja da pessoa, do familiar, aquilo que afligia o homem e que buscava ali um socorro. Ele entra ali, onde tem a possibilidade de socorrer as dores. Jesus poderia ter escolhido qualquer outra porta, mas ele entra por essa. Também a questão dele ter um título de ser o Cordeiro de Deus. Essa era a porta que ele deveria entrar, a porta dos cordeiros, a porta das ovelhas. Era aí, ele era o Cordeiro de Deus, que foi oferecido em sacrifício por toda uma humanidade. Então, toda essa simbologia está ali registrada. E simbolizava também, o segundo ponto, que o tanque de Betsaida, né? Era essa manifestação, era tido como manifestação da misericórdia de Deus ao homem. Aquele local de cura era um local de manifestação da misericórdia de Deus. Senhor, tem piedade de mim. Era ali que eles estavam pedindo pela piedade, pela cura, pela ajuda. E Jesus mesmo, então, identificou-se naquele momento como eu sou a porta das ovelhas. Então, nós podemos ter ovelhas que deveriam passar por Jesus para chegar a um local melhor. Aquelas ovelhas que se dispõem ao sacrifício pelas outras criaturas, em razão da paz, da harmonia, do bem para todos, almas generosas. As ovelhas, de um modo geral, que vão circular pelo mundo e que passariam por Jesus, estariam ali protegidas. Aquelas que estariam bebendo daquela água que cura, as ovelhas sofridas, doentinhas. Então, eu sou a porta das ovelhas. O que poderíamos encontrar passando por ele, nos aproximando dele? A misericórdia divina, como todos ansiavam. A cura de nossas dores físicas e morais, espirituais, como todos buscavam naquele instante. A possibilidade, porque era a porta que fazia conexão com o templo, então a possibilidade da expressão de religiosidade, o vínculo religioso da criatura com o Criador, tudo isso está simbolizado quando Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Então, João, nesse capítulo 10, comenta sobre a parábola do bom pastor, quando ele usa essa expressão. E aí nós nós dissemos que vai do versículo número 1 ao versículo 21, toda a narrativa. Não era o alvo nosso hoje de refletir sobre isso. Então pensamos dentro dessa narrativa alguns versículos que entendemos como importantes. Por isso que a gente diz sempre aos amigos que vão lá, vão à Bíblia, vão no Testamento, leiam o texto todo. Cada um há de tirar dali algum versículo, alguma palavra que lhe faça bem, que preencha os seus questionamentos, assim como os nossos. Boa noite, Aqueline, boa noite, Lourdes, que estão conosco, Mara, sejam todos bem-vindos.
Então, no versículo 2º, né? No versículo 2º, Jesus diz: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, ele dizendo da pessoa dele, aquele que entra pela porta. Foi ele que entrou por aquela porta para ajudar aquelas criaturas. Então, ele se coloca como pastor daquelas ovelhas que estão ali. A este o porteiro abre, porque cada porta tinha um porteiro, tinha uma cancela, tinha alguém tomando conta. Era pedágio, lembram-se? Era pedágio. Você pagava pedágio para entrar. Então, existia ali o porteiro. A ele o porteiro abre. O pastor, ele teria entrada franca, ele poderia adentrar aquele ambiente sem qualquer questionamento, como se fosse uma alfândega, um aeroporto onde as pessoas teriam que ter identificação. Ao pastor, nada disso era solicitado. Então ele diz: a este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Então vamos ver essa questão. As ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas eram animais dirigidos pelos seus pastores, e aquele rebanho todo, o animal guardava muito bem a voz do seu pastor. Então, assobios. Um dia desses assisti um documentário muito interessante sobre ovelhas e os rebanhos de ovelhas, né? E cada pastor tem um assobio diferente. E ele assobia lá no meio de um campo, e as ovelhinhas do meio daquele grupo inteiro saem correndo em sua direção. São as suas ovelhas. Outro assobia em outro ponto do campo e outras ovelhas saem correndo. Elas não mudam de pastor. Elas vão certinhas em direção ao seu pastor. E ele, normalmente, sim, coloca nome nas ovelhas. E ele chama pelo nome, como nós colocamos nomes dos nossos cãezinhos e os chamamos pelos nomes e eles atendem e eles ouvem a nossa voz. As ovelhas também procediam assim. Então, Jesus está dizendo que ele era o pastor. E para ele, o porteiro abriria a porta para que ele entrasse junto daquelas ovelhas necessitadas, sofridas, doídas, machucadas, oferecidas em sacrifício, todas elas que estavam ali. Ele era o pastor de todo aquele grupo, dizendo da humanidade, dos seres humanos nessa condição. É ele o pastor que tem a função de guiar, de conduzir a verdes pastos, de levar pelas veredas. Essa era a função de qualquer pastor e de Jesus para com as criaturas. Por isso é ele o nosso modelo e guia. Guia os nossos passos. Então, Jesus, ele adentra e ele diz que é interessante. As ovelhas ouvem a sua voz. Quer dizer, aqueles que são dele, são do seu rebanho, ouvem a sua voz. Então, no caso, o cristão há de ouvir a voz do Cristo nos seus ensinamentos. O não cristão não é tocado pela voz do Cristo, ou seja, pelos seus ensinamentos. Mas o cristão ouve essa voz, compreende essa voz, atende a essa voz. E ele diz, e a chama pelo nome as suas ovelhas. Numa fala de que Jesus sabe o nome de todas as criaturas que estão voltadas para ele. Deus sabe o nome de todos os seus filhos. Não passa um. Sabe o nome de todos. Jesus chamaria então pelo nome, que é uma forma de identificar, de valorizar o indivíduo. Quando usamos o nome para nos referir a alguém, nós estamos identificando o indivíduo e valorizando esse indivíduo, dando o seu nome naquele instante. Assim, ele diz, chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Elas estavam dentro, sofridas, indo para sacrifícios, à venda, estavam ali misturadas a outras tantas ovelhas. No entanto, ele chama e traz para fora.
ele tira da situação de dor, ele tira da situação de aflição que aquelas ovelhas estavam passando naquele reduto. É essa toda simbologia que nós precisamos entender, então, para poder chegar ao ponto que Emmanuel está nos falando. Boa noite, Lourdes, Flávia, Marta, sejam todos muito bem-vindos. No versículo 4, quando ele chama e traz para fora, então ele tira do quadro de estar suplicando a misericórdia divina, a cura, a ajuda, as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Ele chama para fora e elas o seguem porque conhecem a sua voz, são suas ovelhas. Ele é o pastor. Então, por isso, seguem o seu chamado, a sua palavra. E aí vem o versículo 7, que é o versículo de estudo que Emmanuel colocou. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Ele afirma e reafirma. Essa expressão em verdade vos digo é uma expressão de afirmar e reafirmar aquele fato que ele está dizendo, aquela história que ele está contando, aquele ensino que ele está passando. Então ele diz, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Então seja aquelas que vão que estão movidas pela dor, pelo desespero, pelos sacrifícios, passando por ele chama e tira daquele quadro, passa novamente pela porta que é Jesus, ouvindo a sua voz, ouvindo os seus ensinos, e aí estará junto dele em tranquilidade, em harmonia. E no versículo 9 ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Se alguém entrar por mim, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade da vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele está o tempo inteiro dizendo que ele é o caminho, ele é o modelo, ele é o guia, ele é o trajeto, ele ensina o trajeto para nós. E por isso que ele diz que se entrar por ele, quer dizer, se for ter com ele e entrar por ele para uma vida melhor, salvar-se-á. Seus ensinos estão nos salvando das coisas do mundo, nos convidam a um comportamento diferente. E por conta disso ele diz, entrará e sairá do mundo, de tudo que ele oferece, das confusões que estão no mundo. A criatura que segue pela fé, pela consciência dos ensinos de Jesus, passará por tudo isso, sairá da situação aflitiva e achará pastagens, achará repouso, achará tranquilidade, achará segurança. Esse é o convite de Jesus, então, quando ele diz, eu sou a porta. Boa noite, Luísa. Então, Emmanuel vai fazer um comentário, dizendo, não basta alcançar as qualidades das ovelhas quanto a mansidão e ternura para atingir o reino divino. Porque nós colocamos para as ovelhas, sempre, ela é representativo, né? É um animal dócil, ele é manso, é tranquilo. De vez em quando tem uma ovelhinha tresmalhada no meio, que a gente sabe, uma ovelhinha rebelde. Mas, regra geral, é um animal de muita paz. E Emmanuel está dizendo, olha, não basta trazer essas qualidades da ovelha, a mansidão no coração, a ternura, não basta isso para chegar a esse reino divino, porque nós podemos trazer tudo isso e não colocar em prática, não usar isso em nosso favor e favor das outras criaturas. Então não basta, nós temos que produzir alguma coisa com as qualidades que estamos trazendo. Então ele diz, é necessário que a ovelha, primeiro, reconheça a porta da redenção
com o discernimento imprescindível. Então é necessário que o cristão reconheça isso. A porta da redenção, da possibilidade de melhoria, de redimir os próprios erros, enganos, atitudes e com o discernimento imprescindível. O que está dizendo, olha, não aceito todas as coisas, pensa primeiro, veja o que está sendo oferecido, veja se isso é legal, né? Veja se isso convém. Toda essa informação Emmanuel está dizendo aqui. Então, usa a cabeça para ver se aquele ensino verdadeiramente contribui para o seu bem-estar ou se há algo enganado nele. Segundo ponto, que é necessário a ovelha para que ela tenha, então, uma boa estada nessas verdes pastos que Jesus está dizendo. Guarde o rumo. A ovelha tem que saber o caminho. Ela tem que saber como chegar ao aprisco. Cada pastor tem o seu aprisco para o seu rebanho. Tem o seu local exato, lá na montanha, no vale, não importa. E a ovelha tem que guardar esse caminho. Ela tem que saber voltar para o aprisco. Então ele diz, guarde o rumo. Então para nós temos um rumo como espíritos, como criaturas de Deus. Nós temos um caminho determinado, um foco. Não perca o foco na vida. Guarda o rumo, despreocupando-se dos apegos de ordem inferior, porque às vezes perdemos o rumo por questões tão materiais, né? Por apegos materiais, como vimos ontem. A rainha de França dizendo o que é que fez com que ela se perdesse. Ela perdeu o rumo por excesso de orgulho. Nós vimos esse testemunho no 2º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela dizendo isso, que ela se perdeu, quer dizer, ela perdeu como espírito, perdeu o rumo por conta do excesso de orgulho que ela tinha quando encarnada. Isso pôs a perder a sua oportunidade reencarnatória, que poderia ter melhor sucesso para ela própria. Então, diz ele, guarda o rumo, despreocupando-se dos apegos de ordem inferior, porque são esses apegos que dificultam a eclodirem à margem do caminho. A cada ponto da nossa caminhada terrena, chega lá um chamamento atravessado para a gente buscar um atalho qualquer, para que a gente se envolva aqui ou ali de alguma forma. Isso chega até nós. Então, cuidado, não permita que isso desvie o seu passo da estrada correta, do rumo certo. A cordura, para ser vitoriosa, não dispensa a cautela na orientação a seguir. A cordura é a mansuetude, é o característico das ovelhas. Para ser vitoriosa em nós, então a nossa mansuetude não dispensa a cautela na orientação a seguir. Nós temos que, ter atenção. Às vezes as pessoas confundem uma criatura boa com boba, né? Muitas pessoas confundem, e isso não é lá uma coisa muito legal. Então não podemos, nós às vezes confundimos e vamos além, né, da história. Não confunda. A cordura, para ser vitoriosa, quer dizer, essa virtude em nós, para verdadeiramente ter valor, ela não dispensa cautela. É preciso aquilo que a doutrina nos ensina, orar e vigiar. Vigiar é ter cautela, é ter um olhar de cuidado. Não basta só orar, é preciso estar atento às coisas que nos chegam na orientação a seguir. Porque senão nós complicamos muitas vezes. E aqui nós vamos ver o seguinte, nem sempre, diz Emmanuel, a perda do rebanho decorre do ataque de feras. Porque às vezes, né, na época ou numa criação qualquer, alguns animais predadores poderiam avançar sobre o rebanho. Lobos,
leões da montanha, um gambá no galinheiro vai fazer o mesmo estrago. Então é um animal que vem ali, é um predador. Então, mas nem sempre a perda do rebanho, quer dizer, alguns elementos perecem no rebanho por conta de ataque de feras, mas sim porque ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor ou cegas quanto às saídas justas em demanda das pastagens que lhes competem. É esse ponto que nós temos que tomar cuidado. Então, nem sempre uma ovelha se perde, uma ovelha morre ali, no caso, né? Ela dá baixa naquele rebanho, então trazendo para o caso do rebanho do Cristo, nem sempre uma pessoa se perde desse rebanho porque ela foi de alguma forma atingida por algo muito grande. Às vezes é ela mesma. É ela que é a ovelha imprevidente. Ela não tem atenção com a vida, com as coisas. E o que acontece com a criatura imprevidente? Transpõe barreiras naturais. Então, no caso das ovelhas, a gente já ouviu muito fato dizer, né? De ovelha que caiu no abismo, que se machucou na cerca, que se prendeu no meio de uma vegetação seca de galhos e ela ficou presa. E diz aqui, olha, ela se perde porque ela tenta transpor barreiras naturais. Eram barreiras ali para que ela não atravessasse para outro caminho e ela se mete no meio daquelas barreiras complicadas. Surdas à voz do pastor, porque o pastor está chamando, o pastor está assobiando, o pastor está nomeando cada uma, chamando para perto de si, mas elas estão surdas, não prestam atenção e vão por caminhos. É aquela ovelha desgarrada que o Evangelho fala. Né? A ovelha desgarrada, ela se perde do rebanho. Ou cegas quanto à saída justa, não enxergam mais a passagem que é limpa, o caminho que é tranquilo e vão bater cabeça por dificuldades. É interessante que havia uma prática para os pastores de época muito interessante da gente analisar, porque nós temos uma figura, costumamos até ter no presépio, e a figura do próprio bom pastor é Jesus com uma ovelhazinha aqui nos ombros. Também no presépio nós costumamos colocar assim, as ovelhinhas, os pastores, e sempre tem aquele pastor com a ovelhinha no ombro. E aquela atitude era usada, vamos dizer, em dois momentos. O primeiro era da ovelha muito jovem, recém-nascida, que não conseguiria fazer a jornada. Então ela era carregada nos ombros do pastor, porque ela ainda não estava pronta para caminhar sozinha junto com o rebanho. Ela precisava de ajuda. E outra situação é da ovelha desgarrada. Esta ovelha rebelde, que não ouve a voz do pastor, que se embrenha por locais mais difíceis, que poderão trazer a ela prejuízos, machucaduras e até a morte, dependendo de onde ela caia, o que acontece. Então, para prevenir, quando ele percebia esta ovelha mais afoita, mais rebelde, muitas vezes o pastor destroncava uma perninha da ovelha. Muita gente, pessoal pensa assim, ai que coisa horrível, como fazer isso? Mas ele fazia com um significado. Com uma perna agora falseando, ela não conseguia correr e se embrenhar, e ele carregava no ombro aquela ovelhinha com a perna deslocada, ele carregava no ombro para ela ouvir mais de perto a voz dele. Ele ia conversando com ela para que ela se acostumasse mais com a voz dele, para que ela sentisse as outras por perto, para que ela aprendesse o caminho, e quando ela já estava
suficientemente treinada nisso, ele novamente a ajudava a reencaixar a perninha e ela voltava para o rebanho, agora obediente à voz do seu pastor. Ele fazia isso para preservá-la de danos maiores, que seriam os ferimentos, seriam a morte, os animais ferozes que poderiam trucidá-la em algum ponto do caminho. E aí nós podemos associar, né, quando diz aqui a respeito dessa ovelha, que não bastava a cordura para ser vitoriosa, que ela precisa ter cautela na orientação a seguir, e a ovelha rebelde que não quer seguir. Então, ou Jesus nos carrega nos ombros, porque ainda somos muito infantis diante da vida e não temos força para seguir com vigor a jornada, e muitas vezes somos carregados por ele, daí nos faz lembrar aquele poema Pegadas na Areia, que virou até música, porque o que é que narra aquele poema Pegadas na Areia? É uma pessoa caminhando ao lado de Jesus, e essa pessoa está caminhando na caminhada da vida, e são 4 marcas de passos que ela está observando na areia. E aí ela reclama com Jesus o momento que ela diz que nos momentos mais difíceis que ela passou, não tinham 4 pegadas na areia, só tinham 2. Quer dizer, onde estava Jesus que não a ajudou? Ela cobra de Jesus, e Jesus responde a ela que nos momentos mais difíceis da vida dela, só tinham 2 pegadas porque ele a carregou no colo. É o bom pastor, carregando a ovelhinha que não tem força, que está num momento de dor, de aflição, de angústia e que precisa ser carregada. Então, ele carrega nos ombros. Outras vezes, a vida é que se encarrega de dar essas quebradas, né? Essas deslocadas, como a perna da ovelhinha, para não poder fazer coisa pior. A vida bloqueia, e nesta hora de dor, de aflição, da doença, Jesus está nos carregando. É aí que começamos a ouvir a sua voz, é aí que começamos a entender o caminho que temos que fazer. Então é uma simbologia muito bonita nessa figura do pastor com a ovelha no ombro, porque a gente acha que é só uma figura de presépio, e não é. Ela tem razão de ser assim. Ela tem razão de ser mostrada assim. E quando vemos a figura do bom pastor, que é Jesus, ele está com a ovelhinha no ombro, que seria ou a frágil ou a rebelde. Não importa, são esses pontos onde saímos do nosso equilíbrio, onde não conseguimos caminhar pelas próprias pernas, que Jesus nos carrega. São os momentos mais difíceis. É onde ele nos carrega de alguma forma. Daí a importância da nossa fé, da expressão de religiosidade através da fé, para que nós tenhamos, nos momentos mais difíceis, a força, a certeza do amparo, a força para continuar. Então, esta figura está narrada aqui nessa passagem de Jesus, quando ele diz: eu sou a porta, eu vim buscar, eu vou trazer para fora, você vai para ver de espaço, eu vou te guiar. Eu vou te guiar. Quantas, diz Emmanuel, ovelhas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque, fascinadas pela verdura dos pastos vizinhos, se desviam da estrada que lhes é própria, quebrando obstáculos para atender aos destrutivos impulsos. É uma pergunta que ele está fazendo. Quantas se perdem assim? Este lobo terrível que Emmanuel comenta é todo animal que agride, destruidor. Então nós temos os animais rapaces, né? Vêm fazer, são dessa qualidade de animais que vêm se alimentar do outro. E nós temos isso na figura de pessoas encarnadas e desencarnadas que atacam outras pessoas de bem, mas que estão fragilizadas em algum momento. E por que encontram brecha para esse ataque? E aí nós usamos até a palavra obsessores, que poderíamos continuar usando aqui, fosse para encarnados ou desencarnados. Mas como eles acham, então, brecha para esse ataque? Como o lobo poderia atacar a ovelha?
porque elas estavam fascinadas pela verdura dos pastos vizinhos e se desviaram da estrada que lhes é própria. Há um ditado popular que diz assim: o pasto do vizinho é sempre mais verde. Já ouvi várias vezes as pessoas dizerem isso. O pasto do vizinho é sempre mais verde. Então há pessoas que se fascinam pelo que o outro tem, pela forma como o outro vive, enfim, essa fascinação que já é um tipo de obsessão. A fascinação é um tipo de obsessão. E é uma obsessão sutil e difícil de ser combatida, porque o fascinado não admite estar fascinado. E ali, essa fascinação pelas coisas do outro, pelo jeito do outro viver, pelos caminhos que o outro está seguindo, pelo resultado que o outro obtém, e que ela se desvia do próprio caminho, o caminho que levava ao aprisco, à segurança, ao bem-estar, e ela acaba entrando por esses caminhos mais difíceis, atendendo então a esses impulsos que para ela serão destrutivos. Então é preciso muito cuidado, e toda essa recomendação vem aqui nesse comparativo à criatura, à ovelha a qual Jesus se refere nesse instante. Assim, diz Emmanuel, acontece com os homens, semelhante às ovelhas, que se expõem ao perigo, que fogem do aprisco, que não ouvem a voz do seu pastor, que precisam ser conduzidos. Então assim também os homens, que cobiçam o pasto do outro, que querem aquilo que o outro tem, e aí vale tudo. Então ele diz, assim acontece com os homens. Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência. Estamos aqui reencarnados, é uma oportunidade preciosa para nós, e mesmo aquele que está mais equilibrado, um espírito mais maduro, um pouco, poderá sucumbir pela imprudência. Nós vemos, por exemplo, a questão do trânsito. Fala-se que a maioria dos acidentes de trânsito são causados pela imprudência do motorista. Poucos acidentes são causados por falha mecânica. A maioria é por imprudência do motorista. Nós vemos muito falar de acidentes domésticos, que a maioria dos acidentes que acontecem conosco acontece dentro do lar, e por imprudência nossa. Nós achamos que dá para subir, nós achamos que dá para pisar ali, nós achamos que dá para arrumar aquela tomada com a luz ligada, com a energia ligada, enfim, é imprudência da nossa parte. Não nos calçamos de todos os quesitos que poderiam garantir a nossa segurança. Não nos calçamos. Nestas coisas materiais, imagine nas coisas espirituais. Naquilo que diga respeito à nossa consciência, ao nosso modo de viver, ao nosso modo de pensar, somos verdadeiramente imprudentes muitas vezes, e perde a oportunidade reencarnatória, oportunidade preciosa por imprudência. Tanto que Jesus conta uma parábola sobre a imprudência, que é as 10 virgens, as virgens loucas e as virgens prudentes. Ele narra isso para mostrar a necessidade da prudência para o sucesso do nosso empreendimento, chamado vida terrena, reencarnação. Nós temos que usar da prudência. Senhores de admiráveis patrimônios, diz Emmanuel, revelam-se por vezes arbitrários e caprichosos. É outro desvio. Para uns é imprudência, para outros é essa atitude arbitrária e caprichosa que faz com que ele massacre todo mundo em torno de si. Na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e útil, que após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquecem a porta a ser atingida. Então, hoje, como espíritos, pleno século XXI, a grande maioria... o Livro dos Espíritos já afirma que na Terra não temos mais espíritos primitivos.
o mais primitivo dos espíritos na face da Terra, aqueles aborígenes que nós poderíamos chamar de primitivos, os mais primitivos criaturas na Terra são espíritos já evoluídos. Não são zero, não estão zero, já andaram um tanto de estrada. É o mais primitivo para o nosso mundo. Vamos pensar, eu gosto muito de comparar com a escola. Talvez o fato de professor a gente acha mais facilidade mesmo em comparar com a escola. Vamos comparar com uma universidade. Um curso de universidade com duração de 5 anos. Aquele que está no primeiro ano de universidade é primitivo naquele núcleo universitário, em comparação com quem está no 5º ano, já está se formando, já está saindo. Ele está chegando agora, naquele patamar, ele é dos primeiros, é o que ignora todos os fatos. Ele é aquele calouro adentrando o nível universitário. Não sabe da vida universitária. Ele vai aprender ali ao longo do tempo. Mas ele não é uma criatura desprovida de conhecimento, porque ele já passou por todos os graus inferiores do conhecimento, desde a sua alfabetização até o seu concurso vestibular para entrar numa universidade. Então ele tem bagagem perto dos que já estão lá. Claro que não é suficiente, não se compara. Então, por isso que se diz que mesmo o espírito mais primitivo na face da Terra não é um espírito primitivo, não é um espírito recém-criado por Deus, já tem uma jornada para estar iniciando a sua trajetória na Terra. Nos dias atuais, se nós olharmos para o planeta, pouquíssimos espíritos que estão aqui reencarnados, pouquíssimos, são espíritos com esse grau, entre aspas, de inferioridade de conhecimento, de civilização na face da Terra. Pouquíssimos. A grande maioria já atravessou essa fase. Já atravessou. Nós poderíamos pontuar na face da Terra alguns pequenos núcleos de espíritos ainda nessa condição mais primitiva, mas ainda assim, para estarem aqui, eles já transcorreram por outros mundos. Se nós estamos no provas e expiação, eles já atravessaram o mundo primitivo há longo tempo para estar agora nesse 2º grau, que seria o mundo de provas e expiação. E olha que já estamos todos fazendo vestibular para um mundo de regeneração, que seria a nossa universidade. Então dá para a gente entender esse movimento. Boa noite, Ângela, boa noite, filho, que está aqui chegando também, está longe de casa, mas está perto do coração, perto da gente, isso é muito bom. É bom para nós, né, termos esse contato. Então a gente vê aqui Emmanuel dizendo a respeito disso, na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e útil, então estão na massa do rebanho, a mesma coisa, mas fazem isso quando se perdem pelo caminho, esquecem qual a porta a ser atingida. Vai por outro caminho, segue outra trilha, outra vereda e acaba encontrando outra porta, outro caminho. Esquecem a porta e quebram as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador. Claro, para aquele habitat, aquele rebanho, tinha uma disciplina. Seguir junto com o rebanho, estar próximo ao seu pastor, saber o caminho certo, não se deixar levar por trilhas diferentes, porque isso traria dor, dificuldade. Então, por conta disso, assim, esses vão seguindo, mas de repente, se ela pega um caminho errado, ela se entrega ao lobo devorador. É isto. Na vida, temos uma trilha para seguir. Jesus é o modelo e guia. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta das ovelhas. Ele falou tantas vezes a respeito do seu papel de mestre.
E quando disser bom mestre, esse bom só Deus o é, mestre eu sou. Ele tinha para ensinar, ele sabia o que cada um de nós precisava. Assim ele traz esse caminho todo mostrando e alertando que se quisermos a escolha é nossa, assim como a ovelha teimosa, nós podemos querer seguir outros caminhos. Vamos arcar com as consequências e talvez ficar à mercê do mal que campeia em torno de nós. Emmanuel encerra aí, mas nós pegamos ainda dentro dessa passagem do Bom Pastor, o versículo 16, onde Jesus disse: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Dizendo que mesmo aqueles do seu rebanho, então os cristãos, aqueles que seguem os seus ensinos, eu ainda tenho outras que não são desse aprisco, não são desse grupo. Também me convém agregar estas, proteger, ajudar, porque ele é o governador planetário e todos que estão aqui na face da Terra, independente da religião que abracem, são seus irmãos, estão sob sua guarda. Por isso ele diz, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. Então chegará um momento em que todas as criaturas da face da terra ouvirão esses ensinos de boa conduta, de moral, de não a questão da religião em si, mas da expressão da religiosidade através da fraternidade, da caridade, através dessas virtudes que nós estamos aqui para desenvolver. Eles também me convém agregar estas. Não só aquelas que estão me seguindo há tanto tempo, eu preciso trazer as outras também, proteger as outras também, e elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus não queria dizer que toda a humanidade terrena um dia terá como uma religião de fundo cristão, não é isso, mas as atitudes cristianizadas. As atitudes de amor ao próximo, de fraternidade, solidariedade, um dia este mundo, que será esse mundo sim de regeneração que tanto ansiamos, que começa aí para ser o mundo feliz mais adiante, nesse dia será só um rebanho, ninguém mais verá separações e só um pastor, quer dizer, só aquela voz que nos chama ao bem, que nos chama à prática do amor. Eu acho interessante a gente olhar um pouco o painel do mundo hoje. A época do Cristo, as civilizações em si, os povos, eram fechados. Nós estamos vendo uma Jerusalém entre muralhas, fisicamente falando. Os povos eram fechados, não se misturavam, não se envolviam uns com os outros, pelo contrário, eram guerras declaradas, era o desejo de tomar o reino do outro. E hoje o que nós vemos é que as barreiras de distância, de cidades, elas foram quebradas. Elas foram quebradas e nós podemos transitar entre povos diferentes. Podemos fazer essa movimentação na face da terra de um povo ir para o território do outro e vice-versa, e um povo receber o outro que está com o território em dificuldade. Nós temos visto isso. Então, e essa aproximação de povos na face da terra acaba causando uma miscigenação geral, que é o que já acontece aqui no Brasil, né? O brasileiro por si só já é uma mistura de muitos povos, diferente de outros locais do mundo onde não há essa mistura, e que agora que as barreiras estão caindo, e eles estão começando a conhecer outros povos e talvez se relacionar com outros povos. Mas para nós aqui no Brasil já é uma característica grande, o brasileiro é mistura de tudo o que puder surgir como povo aqui, sem exclusão. Então, por conta disso, a gente vê, é um rebanho. O mundo terá um único rebanho. Sem fronteiras, o mundo é um único rebanho. É uma única humanidade terrena, sem separações.
E um único pastor no sentido do comando para um caminho do bem, do caminho bom, o caminho de um código de moral e de conduta de vida em paz para o rebanho. Então tudo isso está nesta passagem de Emmanuel para todos nós nesta noite, quando o título da nossa parte de estudo era A Porta. Nós atravessamos aí um minutinho, mas hoje é quarta-feira, está aqui a nossa água. Então vamos pedir nesse instante que Jesus, o Mestre amado, o pastor de todo um rebanho terreno, possa permitir que fluidos salutares sejam colocados nestas águas, como aquelas águas da porta das ovelhas em Jerusalém, para que elas tenham consigo o conteúdo que cura nossos corpos, nossas almas, todas as nossas dores, todas as nossas aflições, aquelas que estão à cabeceira dos doentes, aquelas que estão nos lares, aquelas que estão nas mãos das pessoas que vão sorvê-las, possam conter o medicamento, o tônico, o calmante que cada um de nós necessita. Agradecemos, Pai. Agradecemos por esta bênção que recebemos. E queremos encerrar a noite de hoje, lembrando que amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui com algo que fala desse pastor, que é o Salmo 23, que está na Bíblia. No Antigo Testamento, o Salmo 23, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e guardemos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Boa noite, fiquem com Deus, fiquem bem.